Os espanhóis têm aperto o cinto, portugueses. Os da Islândia já fizeram um plebiscito lá e falaram: vocês vão passear que nós vamos nos virar aqui sozinhos. É verdade que é um país que tem 12 bilhões de PIB, hein? 12 bi de PIB. Se eu passar recolhendo dinheiro aqui pelas redondezas, eu recolho o PIB da Islândia. Mas, vejam agora o que aconteceu na Itália. Né? Quais são as consequências do que aconteceu na Itália? Eu vou fazer um parênteses para fazer uma reflexão. Quero lembrar que os economistas não devem abandonar a reflexão política, né? Porque senão vão, como diz a Rainha Elizabeth, não vão entender nada do que está acontecendo. O que aconteceu na Itália é o seguinte: é o primeiro sinal de que há primeiro sinal de fracasso mais evidente da democracia representativa. Nós estamos assistindo esse fenômeno, não só na Itália, estamos assistindo na Grécia. Ou seja, os sistemas parlamentares, né, representativos, eles na verdade não conseguem ultrapassar os limites que lhes são impostos pelas oligarquias. E hoje em dia, nossa democracia é uma democracia oligárquica no mundo inteiro. Isso tem uma importância enorme para o encaminhamento das soluções econômicas. Quando me dizem: olha, na China há uma espécie de comitê político que decide as políticas econômicas, e é verdade. Falo: e nos Estados Unidos? Como é que é isso? Como é possível que, por exemplo, hoje os bancos continuem executando os estudantes que tomaram créditos para poder estudar e o estoque de dívida é de 1 trilhão? Como é possível que os bancos continuem fazendo isso sem que o governo tome uma providência? Porque trata-se de uma estrutura oligárquica. E como é que ela é formada, essa estrutura oligárquica? Eu pergunto. É formada pelo capital financeiro, pela mídia e pelos parlamentos. Essa é que é a oligarquia. Por não tem democracia. Quer dizer, a vontade popular, né? Os anseios populares, o que a população que está sendo vítima da crise está pedindo, não tem representação. Quem é que os representa? Poucos. Não é? Então, depois de feito esse parênteses, eu queria voltar um pouco à questão das transformações. É impossível compreender o que aconteceu na China e na migração das estruturas produtivas e na redistribuição das estruturas produtivas, sem que nós tenhamos ideia do que aconteceu, das mudanças que ocorreram no setor financeiro. Nós temos aqui vários professores que tratam disso, né? Mas eu diria que há um ponto de mudança, né? E esse ponto de mudança está entre meados da década de 70 e começo dos 80, né? Com a economia da oferta, né? No país central. O que é a economia da oferta? Era a proposta no fundo é a proposta de liberalização econômica e financeira. E a liberalização financeira foi muito mais rápida, mais intensa do que a liberalização econômica. A liberalização econômica veio quase que na reboque.
isso significou substantivamente do ponto de vista real. Se vocês olharem os números, qualquer série que vocês peguem, que decomponha a oferta de crédito, vocês vão ver que os bancos comerciais perderam posição rapidamente ao longo, né, dos últimos anos. E a finança direta, securitizada, isso tem uma importância enorme, né, porque aconteceu. Eu confesso que não vou aqui dar uma de profeta, mas quando eu escrevi O Fim de Bretton Woods e o início da ordem liberal, né, eu escrevi, olha, o maior problema é a finança securitizada. Por quê? Porque esses mercados financeiros têm uma grande dependência do estado de liquidez, né? Quando a gente fala em liquidez, vocês que não são alunos, né, de economia, eu, quando era estudante, aliás, eu era estudante de Direito e não de Economia, mas me interessava pelo assunto, depois eu fui estudar Economia, eu ficava muito invocado com algumas expressões, alguns conceitos, né? O que quer dizer o mercado está líquido ou o mercado está ilíquido? Quando o mercado está líquido, significa que os agentes que estão desejosos de ofertar crédito, de comprar ativos, como dizia o Keynes, né, são a maioria. Se vocês quiserem entender isso, vocês leiam o Treatise on Money. Lá o Keynes explica que os mercados de ativos eles podem estar em três momentos, né? Num deles, os baixistas são maioria em relação aos altistas. Nesse caso, os que querem vender são um número maior dos que querem comprar, né? Está lá no Treatise. Ninguém presta muita atenção nesse livro, porque é livro velho, né? 1930. E os economistas acham que eles são físicos, então que vai progredindo a coisa vai regredindo, vai voltando para trás, né? Então, o mercado está em equilíbrio quando, né, se move em equilíbrio quando há equilíbrio entre bears e bulls. Ele está em desequilíbrio quando bulls superam bears ou bears superam bulls, né? Então, isso tudo diz respeito a quê? Estou falando do mercado de securities, né? Sobretudo dos secundários, que nós temos que falar em primeiro lugar dos secundários, daqueles que os valores já existentes. Isso é o que um tal de Karl Marx chamava de capital fictício, se vocês querem saber, né? Os marxistas se enrolaram com esse negócio do capital fictício, né? O capital fictício não é falso, nem é mentiroso, ele é muito verdadeiro. Ele é fictício no sentido de que, na verdade, essa flutuação de preços, né, não depende das estruturas produtivas fundamentais do capitalismo, das suas formas de obtenção de riqueza. Então, ele é fictício, mas é muito real, né? Então, esses mercados de títulos, né, quanto mais securitizado é o mercado de crédito, maior é o risco de uma crise de liquidez, né? Nos sistemas mais regulamentados, bancários, mais bancarizados, né? Se vocês olharem dos anos 50 até os anos 70, começo dos 80, você não teve crise bancária. Teve, Fernando? Mundial? Teve. Teve uma nos Estados Unidos em 1966, rapidamente debelada pela ação do Federal Reserve. Agora, quando cresce desproporcionalmente o estoque de riqueza financeira, né, isso é uma característica do capitalismo, não é uma coisa de que o pessoal do mercado financeiro é mau caráter, nada disso. Isso é uma coisa estrutural, né? Então, quando cresce muito
a instabilidade financeira, né, se torna um risco iminente. Né? E como cresceu muito, e cresceu como? Cresceu num ambiente de grande moderação, que eles chamavam da grande moderação, ou seja, inflação baixa, taxas de juros baixas, né? Avaliação de risco, as avaliações de risco muito favoráveis. Né? Você, na verdade, entrou num período que o velho Klindelberger, no seu Manias, Crashes and Panics, já havia descrito, mas, como eu disse, aqueles economistas a quem a Rainha Elizabeth perguntou tinham esquecido tudo, né? Porque era agora a nova economia, né? Que apresentava, na verdade, eu lendo o depoimento do Martin Feldstein, colhido pelo Charles Ferguson, que é quem fez o Inside Job. Vocês viram o Inside Job? Né? Ele diz coisas do arco da velha, como, por exemplo, sobre a estabilidade, na verdade, de longo prazo desses mercados, porque, na verdade, isso significa que os níveis de risco caíram, e não se dá conta de que os níveis de risco caíram porque a aversão ao risco, na verdade, praticamente desapareceu. Né? É uma coisa que se auto-explica, né? É um movimento, digamos, autorreferencial do mercado financeiro. Né? E ele via isso de uma maneira linear. Aliás, vocês nunca acreditem em coisas lineares. Em economia não existe. Nada em economia é linear. Então, se vocês pegarem um modelo de DGSE, dinâmico de equilíbrio geral, que o cara lineariza, sai fora, porque o cara vai te enganar. Né? Com a melhor matemática do mundo. Aliás, sobre o negócio da matemática, use a matemática. A matemática é um instrumento maravilhoso. Né? Desde que vocês saibam o teorema de Gödel. Vocês sabem o que diz o teorema de Gödel? Que nenhum sistema é totalmente axiomatizável porque ele se torna autocontraditório. Então, em economia é assim. Né? Se você não domina os conceitos, não se meta matemático. Por exemplo, se você não sabe que a poupança é um resíduo, não monte um modelo de crescimento em que o investimento depende da poupança. Pelo amor de Deus, não façam isso. A poupança é importante, sim. Por quê? Porque ela vai dar origem a esse estoque de riqueza que eu estou mencionando. Né? Ou sob a forma de depósito à vista, ou sob a forma de aplicação em títulos, porque, francamente, nesse sistema intermediado que nós temos pelos bancos que administram a riqueza global, francamente, ninguém pega o seu dinheiro e vai emprestar diretamente, ou comprar uma máquina, né? Investir, ou emprestar diretamente para uma empresa investir. Tem intermediação, não é isso, Fernando? Tem intermediação. E aí, nesse papel, os bancos, as instituições financeiras, né? Não os bancos, as instituições financeiras fazem o papel de intermediários. A outra coisa que outro dia li um artigo de um cara que entusiasticamente dizia que os bancos não são intermediários financeiros. Está aqui o artigo, aqui no meio. Não são. Eles criam moeda. Eu fiquei animadíssimo. Falei, pô, descobri um sujeito, um americano, que se deu conta de que os bancos criam moeda. Né? Então, vocês juntem essa história da securitização com a capacidade de criação de moeda pelos bancos. Né? E de um sistema financeiro que é muito integrado. Né? Veja o que aconteceu nos Estados Unidos. Era integrado, mas era integrado globalmente também. Né? Então, você tinha um mercado interbancário formidável, em que os bancos se cobriam reciprocamente quando você tinha um problema qualquer. Né? Eles até manipularam a LIBOR. Né? Vocês leram o escândalo de manipulação da LIBOR. Mas o fato é que, com essa engrenagem formidável,
né? Os grandes bancos e os grandes intermediários financeiros, né? A capacidade de geração de riqueza nova pelo investimento, né? De acumulação de renda e de criação, por exemplo, dos fundos de pensão, dos fundos de investimento, né? As duas coisas, né? A capacidade de criação de liquidez pelos bancos fez com que todas as instituições se alavancassem desculpa a palavra horrível, né? Mas ela vem de leverage, né? Toda vez que eu ouço alavancagem, eu me lembro de Arquimedes, né? Da alavanca de Arquimedes. Mas vamos falar de alavancagem porque não inventaram uma palavra melhor para isso? Não. Não. Então, essa combinação deu origem a uma enorme alavancagem e a busca do volume, né? A melhor explicação que eu vi sobre a crise e sobre a captura dos devedores, né? É de um filme que está na internet, com 2 atores ingleses maravilhosos, né? Vocês já viram isso? Ela está rindo, já viu, né? Ela está rindo. Tem que mostrar para os alunos, porque é um negócio mais bem feito. Olha, muito melhor do que isso que eu estou falando aqui. Pode crer que é muito melhor, né? Isso, é do Monty Python. Mas eles são sensacionais, né? Porque ele diz assim, como é que essa coisa do mercado financeiro? Ele falou, são as melhores inteligências que estão no mercado, né? Então, tudo vai indo muito bem e de repente o pessoal diz assim, vende, sell. E aí o mercado começa a cair. Então, assim que funcionam as inteligências, agora me explica esse negócio do subprime. O que é o subprime? Não é isso? Subprime é o seguinte, você chega no Alabama, tem lá um sujeito de camisa regata, sentado numa casa caindo aos pedaços, você chega para ele e lhe dá um crédito. Você não quer reformar sua casa? Quero. Então, lhe dá um crédito. Mas como? É porque você tem que, nesse sistema, você tem que aumentar o volume da captura de devedores primários, para poder emitir, em cima disso, os CDOs, né? E até vender o CDS. Né? Então, você criou uma finança Ponzi institucionalizada. Você sabe o que é a finança Ponzi? Né? Essa é uma finança de grande risco financeiro, que você já está tomando emprestado para pagar os juros. Você criou um sistema de fragilidade enorme. Né? E, ao mesmo tempo, né? Olha só que coisa maravilhosa, ao mesmo tempo, os consumidores americanos, cujo rendimento, eu posso mostrar depois para vocês, se quiser, o rendimento médio desde os 70 cresce assim, quase nada, né? Das famílias americanas, que eles alavancassem também o seu consumo. Ao mesmo tempo em que as empresas americanas, bye Brasil não, bye Estados Unidos, foram se deslocando, né? Então o consumidor americano, alavancado pelo crédito, expandiu o consumo americano. Você olha as taxas de crescimento agora, as pessoas dizem que o consumo americano cresceu 1,2%, sabe quanto crescia? Crescia 6%. Era uma coisa impressionante, na mesma velocidade que o crédito. O que aconteceu? Você montou um sistema em que o mercado financeiro americano, líquido profundo, recebendo o influxo dos capitais que vinham ou dos países que estavam em crise ou da Europa. Se você olhasse o movimento líquido, era sempre da Europa para os Estados Unidos, né? Você pode olhar os fluxos brutos também, o resultado é parecido. O que acontece? O movimento, a variável independente é o crédito e o movimento de capitais. Essa é a variável independente, que financia o gasto. O gasto gera renda para os milhões de chineses que estavam saindo, chineses e outros vietnamitas que estavam saindo do setor primário, setor agrícola, para ir para as cidades. Foi a maior migração urbana da história da humanidade. Da história da humanidade, a maior taxa de urbanização da história da humanidade.
Botaram todo mundo lá dentro, fabricando as manufaturas e vivendo dos serviços ancilares às manufaturas. Então, o Keynes, acho que teria orgasmo vendo isso. Porque o expenditure creates income. Só que expenditure é num lugar e income é no outro. Isso ele acharia meio esquisito. Né? Expenditure creates income. Aí o pessoal diz, não, mas aí tem os chineses acumularam reservas e eles financiam a dívida pública americana. Mentira. Eles fecham o circuito gasto, renda, poupança. E botam os títulos americanos e eles ficam ligados como os dois irmãos siameses. Então, toda hora você tem uma queixa. Os chineses manipulam a moeda. Ah, que bom, manipulam a moeda. E o que nós fazemos? Nada. Porque quem exporta para os Estados Unidos são as empresas americanas que estão na China. Segundo, se você fizer isso, vai subir o preço, né, das manufaturas chinesas, que se na verdade caíram em termos reais brutalmente. Então, junta a macroeconomia das quantidades e dos preços. Preços e quantidades. O que aconteceu com os preços? Os preços caíram vertiginosamente das manufaturas. Certo, Fernando? Eu estou mentindo. Caíram violentamente. Então, eu sempre dou um exemplo aqui no nosso Brasil mais modestinho, da televisão LCD, né? Na Copa de 2006. O João Manuel falou para mim, você tem uma televisão a tubo aí, uma porcaria, por que você não compra uma televisão LCD? Aí custava 12 mil reais. Falei, João Manuel, não dá 12 mil reais na televisão. Quanto custa hoje esse negócio? 1.500? 2 pau? Não, desculpa, 2 pau. 2. Em termos nominais. Isso é verdade para a maioria dos manufaturados. Isso é que segurou uma boa parte da inflação mundial. Boa parte da inflação mundial. Mesmo com o choque de commodities, tudo, a inflação mundial se comportou magnificamente bem. Né? Então, sem nenhum descaso pelas metas de inflação, né? E pelas crenças do Greenspan, o fato é que você montou esse sistema, ao mesmo tempo virtuoso e perigoso. Como é que termina isso? Termina, não é uma bolha. A bolha é uma coisa imprecisa que a gente está falando, não é uma bolha. Na verdade, é uma manifestação do capitalismo deixado a si mesmo. Ele faz isso. É da natureza dele, é como a história do escorpião com o sapo. Né? Então, aí as pessoas ficam nervosas. Né? Começa a procurar os culpados. Quem é o culpado? Tem culpado. É um sistema que funciona assim. E o que me espanta em tudo isso é que as pessoas se recusam a ter uma visão ontológica, usar a expressão, sistêmica, de qual é a natureza do objeto, do que nós estamos falando. Nós estamos falando do quê? Né? Aos 70 anos, eu olho os modelos estocásticos de equilíbrio geral, ou mesmo os modelos Arrow-Debré, né? Falo, isso é uma ficção. Não é para não tratar dos problemas reais, não tratar como funciona realmente. Porque começa com o indivíduo maximizador racional, né? Com os indivíduos maximizadores racionais, cujas curvas de utilidade se coordenam por um mercado que tem um leiloeiro, né? Ou então é o seguinte, nós temos falhas de mercado. Falhas de mercado, sabe o que quer dizer?
né, é que o mercado não funciona como eles dizem que funciona, que não tem nada a ver como realmente ele funciona. Certo? Isso é falha de mercado. Então, são falhas de mercado. Né? Não são falhas de mercado.